Oi, eu sou a Elisa, consultora educacional da Escola da Inteligência, e tenho o prazer imenso de trabalhar e estar com vocês acompanhando esse programa tão lindo de educação socioemocional aí no Colégio Domínio. Não consegui estar com vocês esse ano, né, devido à pandemia, mas espero ano que vem poder encontrá-los, conhecê-los, tá bom? Estamos nos conhecendo por aqui, o que é muito bom, né? Espero que eu possa vê-los em breve. Eu fui convidada pelo colégio, fiquei sabendo do projeto que vocês estão tendo, trabalhando, achei extremamente interessante. Estou super curiosa para ver aí o decorrer de como que vai ser. Já estão quase finalizando, né? Mas eu fui convidada para falar um pouquinho dessas questões do processo da aprendizagem. Eu sou psicóloga, então para trazer um pouco desse viés da neurociência para vocês. A ideia é trazer então esse viés da neurociência, mas o processo de aprendizagem, gente, é importante vocês saberem que tem várias teorias dentro disso. Então, tem vários teóricos que trazem formas desse desenvolvimento, muitos voltados ali para a primeira infância, porém, todos são relevantes. Hoje eu vou trazer um pouquinho aqui, algumas observações, não tem como falar tudo, o tempo não é o suficiente, porque é muito complexo, mas eu acho que já dá para sentir um pouquinho do gostinho do quanto é bacana, interessante e curioso, tá? Mas uma coisa que a gente tem que saber, não pode esquecer, que o processo de aprendizagem, a aprendizagem é um processo cognitivo. Então, é um processo cognitivo. Nós precisamos compreender que a maior parte do processo, as coisas acontecem no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro é extremamente complexo, extremamente interessante, mas acontece ali vários os percursos ali. E nós precisamos compreender que, repito, é um processo. E processo, o significado da palavra em si, significa que é algo gradual, é algo que vai demandar nosso tempo, nossa energia, energia mesmo, construções, ressignificações, elaboração de muita coisa. Então, existe muita coisa dentro desse processo que ele é importante da gente considerar, tá bom? Um dos pontos que eu resolvi trazer para que vocês conheçam e reflitam um pouquinho, é o quanto. O que acontece? A gente está recebendo estímulos o tempo todo. Tem coisas acontecendo o tempo todo à nossa volta, internamente, a gente pensa, a gente sente, a gente vivencia, então tem muita coisa acontecendo. E não tem como o nosso cérebro simplesmente prestar e captar todas essas informações assim, ir registrando na nossa memória de longo prazo. Então, o que acontece? Nós precisamos de um elemento que é fundamental também para esse processo de aprendizagem, que é a atenção. Então, existem algumas questões dentro dessa atenção, mas a gente precisa entender que o nosso cérebro ele é um dispositivo criado para que a gente possa observar o ambiente e poder pegar essas informações para nossa sobrevivência. A gente precisa aprender com o convívio e tudo. Mas a gente precisa da nossa atenção para julgar o que realmente é relevante, a gente prestar atenção naquele momento, o que tem um significado ali maior. Então, por que é tão importante a gente poder observar e ter essa atenção focada? Diante de um processo de aprendizagem, seja ele qual for. Então, às vezes a gente está ouvindo uma música. Vamos supor que vocês estão aí no processo também, uma turma está estudando sobre a aquisição de uma nova linguagem, né, estrangeira, uma língua estrangeira. Então, assim, vocês querem ouvir uma música para aprender uma língua. E aí, para auxiliar no processo de aprendizagem dessa língua. E aí você está ouvindo a música, mas aí de repente alguém está passando, você está olhando para essa pessoa e tem um passarinho, e aí você viu algumas outras coisas, e aí você lembrou que você queria comprar um chocolate, e aí você lembrou que aí foi. Aí se foi. Por isso que é importante também a gente poder ter esse processo da atenção. Então é para ouvir a letra da música,
vamos ouvir a letra da música, vamos focar a nossa atenção nesse ponto. Ou em outros momentos a gente quer, de fato, desfocar de tudo, mas a gente precisa muito desse elemento, de alguns focos da nossa atenção. Então a gente está procurando alguma coisa, a gente precisa de foco. Eu, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês e estou focada, ó. Então, eu estou aqui, eu tô gravando pelo celular. Então, eu tô com o celular aqui, mas existe um ambiente imenso à minha volta com um monte de informações. Mas eu estou tão focada nessa atenção que eu estou aqui, entende? É... Mas tá chovendo. Eu não sei se eu tô usando foninho, não sei se vocês conseguem ouvir, mas tem um barulho lá fora, tá alto. E aí, se eu falo para vocês, gente, tá chovendo, tá alto, eu presto atenção lá no barulho. Acontece os focos de atenção também, às vezes, vamos supor que vocês viram, de repente vocês estão andando na rua, no shopping, sei lá, onde, vê um tênis de alguém e fala, que tênis massa, que tênis legal, adorei, quero um tênis desse, nunca tinha visto. A partir daquele momento que você olhou e focou sua atenção naquilo, você começa a ver aquilo repetidas vezes, e você vai vendo aquele tênis para tudo quanto é lado. Aí você fala, gente, mas todo mundo tem, eu nunca tinha observado, porque a sua atenção focou naquilo ali, naquele momento. Digamos que você já começou um processo de aprendizagem da informação daquele tênis ali, dentro da tua memória, no teu circuito cerebral, digamos. Então, nós precisamos disso para conseguir colocar esse significado, ter o alvo da atenção, que aquilo faz sentido diante de um contexto em que vive o indivíduo. Precisa fazer sentido para que você possa ter esse foco de atenção e fazer as ligações com o que já é conhecido. E aí sim que atenda a expectativa e que seja um estimulante agradável. Se você quiser aprender uma letra de música e colocar uma música russa, totalmente aleatória, você não tem noção, nunca, você não sabe nada de russo, e aí você quer simplesmente aprender aquilo pela música. Será que vai ser possível a gente aprender o russo, uma letra tão diferente, pela música? Será que a gente vai conseguir compreender alguma palavra sem nenhum tipo de aprendizagem prévia? Enfim, esse é um ponto importante para a gente poder pensar sobre a atenção. Outro processo que é importante a gente conhecer, eu vou chamar do nome, que é o nome mesmo, tá bom? Que chama memória de trabalho. Eu não quero que vocês pensem na memória de trabalho como uma memória, de fato, tá? É uma função executiva, é uma função que executa alguma coisa, tá? Então, quando nós recebemos novas informações, então novos estímulos disso tudo, a nossa memória de trabalho busca na nossa mente verificar o que aquilo se parece. Então aconteceu alguma coisa novo, com que está se parecendo isso aqui? Qual a relação, qual a semelhança com alguma coisa que eu já tenho na minha memória desse estímulo novo que eu estou recebendo? Então, a nossa memória de trabalho, ela vai ter uma função muito importante, que é buscar essas relações com o que a gente já tem de conhecimento e as conexões com elas. Então, busca a relação, se conecta e, a partir disso, compreender o significado que aquilo se dá para mim. Dependendo dessas associações, da quantidade de repetições que a gente coloca, aquelas informações, elas podem se consolidar memória e se deslocar para a área do cérebro das memórias de longo prazo. Então, nós temos ali as nossas memórias, na verdade, as nossas vivências, e aí, diante dessas vivências, se a gente reforça, repete, tem vários estímulos em cima disso, a gente consegue direcionar essa nossa memória, consolidar para ser uma memória de longo prazo. Então, como eu disse mesmo, da própria aquisição de uma nova língua. Existem vários fatores dentro de uma aquisição de uma nova língua estrangeira, relações que o nosso cérebro faz diferentes. Às vezes é uma língua que pode ser muito oposta, outras podem ser semelhança e terem aproximações, igual
o espanhol. Às vezes tem algumas palavras que são muito parecidas e que a gente faz relações de imediato, mas na verdade são sentidos totalmente opostos. Então, por isso que é importante a gente ter a atenção diante disso tudo, para poder também discernir do que de fato faz sentido ou não. Mas de toda forma, diante de uma nova língua, a gente conhece uma palavra. Uma palavra em si, ela solta, às vezes ela não vai ter muito sentido, muito significado para a gente. Nós vamos precisar de conseguir ver ela em diversos contextos, em diversas frases, de diferentes formas de serem usadas, para que a gente possa, conforme a gente vai sendo exposto aí a diversas formas de visualizar essa nova palavra da língua que a gente está estudando, a gente consegue nos apropriar dessa palavra e, assim, diante dessas associações, ir consolidando ela na nossa memória. Consolidando ela na nossa memória significa na nossa memória ali de longo prazo. E aí a gente vai fazendo vários agrupamentos e aí vai construindo essa nova língua no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, enfim. É, mas é importante dessas várias junções que a gente vai fazendo, tá bom? Detalhe, quanto mais estímulos a gente tiver diversificados sobre tudo que a gente está aprendendo, então é numa música, num relato de uma pessoa, num filme, num documentário, numa leitura, sei lá, todos os tipos de estímulo, eles vão intensificar ainda mais e contribuir para que a nossa aprendizagem seja cada vez mais efetiva. É importante lembrar que nesse processo de aprendizagem, ele vai envolver muitos fatores. O processo de aprendizagem envolve, inclusive, fatores pessoais particulares de cada indivíduo. A história de vocês vai influenciar em como vai ser essa aprendizagem. A vivência, se vai ter uma influência significativa ali em determinada situação. Uns vão aprender mais alguma coisa um pouco mais rápido por conta da família. Vamos supor que você vem de uma origem italiana, de uma origem africana, de uma origem, enfim, você vai conseguir talvez ter uma experiência maior diante da tua família ali do que eles trazem para aprender alguma coisa relacionada àquela origem, tá bom? Então isso também pode influenciar. Dei um exemplo, pode ser trocentos outros. Se você quiser aprender algum instrumento musical e sua família já utiliza, já tem aí algumas questões, talvez você venha a ter mais facilidades, enfim. Então, enfim, isso tudo vai contribuir para as nossas para os nossos aprendizados. E o ambiente interno e externo, como eu estava dizendo, interno e externo. Isso é muito importante a gente compreender. Esses dois ambientes, eles vão interferir muito nesse processo. As relações afetuosas, mais compreensivas, mais acolhedoras, tranquilas, elas vão permitir que a gente explore cada vez mais essas conexões e que a gente possa ter registros privilegiados na nossa memória dessas vivências. E aí as vivências com fortes cargas emocionais vão ter esses registros. Lembrando que eu falei de experiências positivas, né? Mas podem ser negativas também. Experiências que têm fortes cargas emocionais, elas podem acabar tendo um registro privilegiado ali, ele pode ter um registro maior na nossa memória diante dos nossos pontos de aprendizagem. Se estamos, então é importante a gente pensar o seguinte: isso serve para vocês, para a família, para todo mundo. Se nós estamos em um ambiente estressante, ambiente sem estímulo, com presença de brigas, se a gente anda muito estressado, que é o que tem acontecido muito nesse momento, né, que a gente está vivendo, se a gente está ansioso, todo o nosso processo de aprendizagem, ele pode ficar um pouco mais em risco. A gente precisa ter um pouco mais de atenção, de cuidado com isso. E isso, por que que isso vai acontecer? Por que que altera
quando a gente está vivendo aí pontos de estresse na nossa vida. O nosso cérebro, gente, são tantos estímulos que o nosso cérebro não vai. Lembra que eu falei no início que o nosso cérebro não vai conseguir captar todas as informações do ambiente o tempo inteiro. Então, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de focar em algumas outras coisas que estão demandando também a atenção. Então, alguns pontos talvez precisaria mais da nossa atenção, mas a gente está num nível de estresse tão grande que pode ficar um pouco mais abalado. Mas, enfim, nós aprendemos que então, quando existe afeto, quando existe interesse, quando existe prazer, quando a gente está mais envolvido, quando a gente está estimulado, quando a gente se sente encorajado, apoiado, enfim, esses pontos, eles favorecem e nos auxiliam muito nesse processo de aprendizagem. Então, eu já acompanhei aí em muitas salas de aula que às vezes alguns alunos, sempre tem alguns em específicos, que têm muito medo de errar, que querem tirar dúvidas, que querem fazer perguntas, que querem contribuir, mas ficam inseguros. Não se sentem ali seguros de arriscarem, de falarem. Sempre fica numa preocupação se vai errar, se não vai errar, se tá certo, se não tá certo. Ah, mas eu quero falar, mas eu não posso falar. E ficam nesse movimento, e esse movimento atrapalha para que você desenvolva ali, que você consiga absorver, ouvir, compreender, fazer associações diante desse momento. O que eu tenho visto muito nesse momento de quarentena, gente, que tem sido assim preocupante, mas ao mesmo tempo eu fico, gente, que coisa, né? A situação que a gente está vivendo. Muitos alunos, inclusive os pequenininhos, que estão muito num processo, que precisam muito desenvolver muitas questões ainda cerebrais, no meio de um processo, no meio das aulas online, estão com a TV ligada, estão com música, tem gente brincando em volta, tá com um brinquedinho, inclusive ele às vezes está brincando. Às vezes vocês aí também não são criancinha, mas fazem isso também, não arrumam um lugar apropriado. E aí tem um monte de estímulo, tem um monte de coisa acontecendo, você não consegue focar, não consegue ter a atenção necessária para a hora do desenvolvimento ali da aula, para reter um pouco mais de informação. Enfim, é tanta coisa acontecendo que vocês não conseguem se organizar e acaba atrapalhando um pouco vocês no processo de aprendizagem. É, é, porque são muitas coisas e o cérebro. E a gente também tem ali canais que recebem algumas questões. E se você estiver usando o mesmo canal, então você está ouvindo a aula, ao mesmo tempo ouvindo uma música, ouvindo e aí escuta um monte de coisa, isso pode alterar o teu processo de retenção de informação, tá bom? Foram algumas curiosidades. O que eu quero focar, rapidinho, focar não, né? Para finalizar, eu quero dizer que vários pontos são importantes, existem muitas questões, mas eu quero focar na importância da alimentação, do exercício, gente, e o mais crucial, sono. O sono, ele é extremamente importante nesse processo, tá bom? Então tenham atenção para ele. Eu sei que às vezes a gente quer fazer outras coisas, às vezes a gente pode ser noturno e a gente não quer dormir naquela hora, mas tem que acordar cedo, enfim. Tentem colocar na rotina de vocês um sono, que ele é fundamental. Não falei aqui, mas ele é fundamental para o nosso processo de tornar ali o nosso aprendizado do dia numa memória a longo prazo, tá bom? E eu acho que é isso. Curtam a família, os amigos, vão gargalhar muito, que isso também é importante. A Escola da Inteligência agradece. é, as questões emocionais, como vocês puderam ver, elas são importantes nesse processo, a forma com que a gente se relaciona com os outros e com a gente. Então, vamos valorizar muito isso e aproveitar cada vez mais para a gente aprender, aprender, aprender e, quem sabe, também ensinar, tá bom? Um beijo e eu espero encontrar vocês em breve.